Olá, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre a ansiedade. O que de fato significa? É um pecado? É um sentimento ou uma doença? Pois bem, nós vivemos dias corridos com muitas atribuições, em que precisamos nos desdobrar em nossos papéis de profissionais, pais, cônjuges, amigos e servos de Deus, além de cuidarmos da nossa mente e do nosso corpo, e ainda ficar sobrecarregado com a cobrança de estar sempre inteirado sobre os fatos e notícias, de interagir em redes sociais, de manter nossa imagem corporal dentro do padrão estético esperado. Tantas cobranças, funções, papéis a desempenhar provocam ansiedade, que é uma reação prevista diante de situações que pode provocar medo, dúvida ou expectativas. Tanto a psicologia quanto as escrituras apontam para o fato de que a ansiedade pode ser normal ou anormal. A palavra grega frequentemente traduzida por ansiedade é usada cerca de 25 vezes no Novo Testamento. Geralmente é usada como uma conotação negativa, implicando preocupação ou inquietação, mas às vezes com conotação positiva, uma preocupação realista. Tecnicamente, a ansiedade é secundária aos conflitos inconscientes, enquanto o medo é secundário aos conflitos conscientes. No entanto, na prática, os dois muitas vezes são indistinguíveis. O curioso é que muitos cristãos aceitam doenças de qualquer parte do corpo, mas se recusam a aceitar que o cérebro também adoece. Da mesma forma, diante de um transtorno mental, logo apontam para causas espirituais sem entender melhor os contextos de cada caso. Assim, muito se recusam a se submeter ao tratamento psiquiátrico ou acham que tratar ansiedade seja falta de fé ou sinônimo de pecado, pois a ansiedade não é pecado, é um sentimento que pode desenvolver uma doença, pois Jesus, como homem, lutou contra a ansiedade. No jardim do Getsemane, ele orou 3 vezes para não ter que beber do cálice. Seu coração batia de forma tão violenta que os vasos capilares se romperam e gotas de sangue escorreram pelo seu rosto, e ele ficou ansioso pelo que estava prestes a acontecer. Ou seja, uma aflição antecipada, externada através da agonia. Mas ele não permaneceu ansioso. Ele confiou seus medos ao seu Pai Celestial e concluiu a missão terrena. Alguém poderia pensar que os cristãos estariam isentos de preocupações. Fomos ensinados que a vida cristã é cheia de paz, e quando não temos paz,
Pensamos que o problema está dentro de nós. Não, só nós sentimos ansiosos, mas também nos sentimos culpados em reação à nossa ansiedade. O resultado é uma espiral descendente de preocupação e culpa. Isso é o suficiente para levar uma pessoa a ficar ansioso e para nos fazer pensar se o apóstolo Paulo havia perdido a noção da realidade quando escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas ele escreveu essa expressão no tempo presente ativo, o que implica um estado contínuo da vida de ansiedade constante que Paulo queria tratar, pois as preocupações do dia a dia, as tristezas, os desencantos, as mágoas guardadas, os desapontamentos e a fadiga física, quando somadas aos sintomas e não elaboradas e tratadas, pode ainda contribuir para que se desenvolvam crise, também chamada de ataques de ansiedade. Estudos mostram que existe a ansiedade comum e a crônica. A ansiedade normal, ela se manifesta de maneira precisa e organizada nas situações cotidianas, sem nós darmos conta. Se você tiver um encontro amoroso, um discurso a fazer em público, uma prova, uma entrevista de emprego, uma aprovação em um concurso, um nascimento de um filho, uma viagem, uma cirurgia delicada ou um revés econômico, situações estas que temos o desafio do novo ou do desconhecido. O cérebro aumenta o pulso da ansiedade normal para que você possa lutar, fugir ou tomar decisões de maneira mais produtiva e organizada. Da mesma forma, em um culto antes de pregar ou orar, podemos ter pulsos de ansiedade, sem que isso configure uma doença. Em Mateus 6:25, Jesus disse que seus discípulos não deveriam ficar ansiosos sobre a comida, a vestimenta, a bebida, porque Deus que cuida dos pássaros e da erva do campo, certamente cuidará dos seus filhos. Jesus também disse que não deveria ficar ansioso com o dia de amanhã. Em Lucas capítulo 10, versículo 41, Jesus repreendeu Marta por se permitir ficar ansiosa e preocupada com muitas coisas. Infelizmente, muitos apresentam a ansiedade crônica, a qual Jesus estava se referindo, e desenvolve preocupações excessivas ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle. Devemos compreender que a ansiedade patológica, aquela que torna as pessoas doentes, em geral, pacientes com ansiedades patológicas sofrem de transtorno de ansiedade generalizada ou transtorno de pânico. Entretanto, há uma grande diversidade
de transtornos emocionais relacionados à ansiedade. E os seus sintomas são inquietação ou sensação de estar com o nervo à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade em concentrar-se ou sensações de branco na mente, irritabilidade, tensões muscular, perturbação do sono, dificuldade em conciliar ou manter o sono ou um sono insatisfatório, inquieto, aceleração de pensamento, aperto no peito, sensação de ânsia, tremores, cefalias, sensação constante de estrangulamento. Hormônios como a adrenalina e o cortisol são liberados na corrente sanguínea e o sistema nervoso simpático é estimulado e o cortisol passa a atuar nas partes do corpo envolvidas em lidar com a crise em curto prazo. E isso aumenta rapidamente o estado de alerta, a força e a capacidade de reagir. No entanto, com a ansiedade e a preocupação crônica, essa reação é desencadeada de forma contínua, criando problemas físicos e estimulação muscular. Pode produzir tremores, dores generalizadas. O aumento do cortisol na corrente sanguínea pode causar borboletas no estômago, náusea, dores de estômago e diarreia, alterações dos sistemas cardiovascular. E a pressão arterial pode resultar em dores no peito, palpitações e pressão arterial alta, alterações no fluxo sanguíneo no cérebro, pode até provocar tonturas, dores de cabeça e sentimento de prostração. A respiração também pode se tornar mais rápida. A pergunta é: como essas reações físicas podem ser acalmadas? A intervenção clínica atual começa por determinar a necessidade de tratamento. As escrituras, no entanto, ensinam que cada pessoa é uma união de duas partes, física e espiritual. Uma união material, criada à imagem de Deus. Por esse motivo, todos os aconselhados com ansiedade devem ser encaminhados ao médico para verificar se não há uma doença física responsável por seus sintomas, pois o cérebro é uma máquina perfeita, complexa e misteriosa. Para a ciência, sabemos que temos cerca de 85 bilhões de neurônios. Essas células nervosas se comunicam entre si de várias maneiras. Dessa forma, a neuroplasticidade é definida como a capacidade do cérebro humano de se reprogramar e sofrer mudanças de estrutura. A ansiedade é chamada o mal do século XXI. Ela está ligada aos nossos dilemas frequentes, frente a um futuro incerto, nesse mundo em que vivemos, cronometrado por compromissos. A ansiedade é a mãe de todos os neurônios. Ela é o fruto direto da preocupação. Minha orientação é:
Preocupar-se antes de o problema chegar não resolve. O problema apenas deixa você mais frágil e dominado. Por ela, contudo, Pedro escreve dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar é um ato intencional no sentido de deslocar um objeto. É arremessar com força, o que significa que precisamos nos esforçar para nos livrar de nossas ansiedades. Não basta só orar. Entregar ou apresentá-los diante de Deus é importante. O ato de confiança absoluta, ciente de que temos um Deus que se ocupa do que nos faz ansioso e que no tempo dele fará o melhor para a nossa vida. Lançar é entregar e descansar, seguir em frente. Sabemos que o problema existe, que a conta nos espera, que a reunião é importante, que a saúde é uma das nossas prioridades. Mas não se permita adoecer emocionalmente, pois confiamos no poder divino para administrar os motivos da nossa ansiedade, sabedores de que Ele é o único que controla a situação sobrenaturais e naturais da nossa existência. Portanto, ore a Deus, apresentando toda a sua ansiedade e preocupação. Não se envolva em coisas grandes demais. Não queira mais do que deveria. Não perca suas noites de sono pensando em como ficar milionário. Não busque honras pessoais e valores monetários escusos. Não trabalhe tanto a ponto de esquecer da sua saúde. Não se envolva em problemas alheios que não resultarão em salvação ou edificação. Tire férias. Não se esqueça dos prazeres conjugais. Aproveite seus filhos. Curta muito seus netos. Contemple mais o nascer e o pôr do sol. Quero concluir dizendo a você que acalme-se, tranquilize, aplique a paz ao seu coração, frutifique a paz, pense no que te acalma, experimente costurar, pintar, cantar, caminhar, ler, andar no shopping sem comprar nada, tomar um banho de rio ou banheira, tomar um chocolate quente, uma xícara de chá de camomila ou simplesmente deitar um pouco e aproveitar o silêncio enquanto reflete nas bênçãos de Deus na sua vida. Não deixe que pensamentos ansiosos e negativos assuma o controle de sua mente. Você não pode controlar a circunstância, mas sempre pode controlar o que pensa sobre elas. Queridos, Deus te abençoe em Cristo Jesus.